Olá, alunas e alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia e eu estou aqui hoje para fazer a correção do PET volume 1, semana 3 de História. Vamos lá então? No início aqui, nós temos vários tópicos, né? Unidade temática, objetos de conhecimento, habilidades, conteúdos relacionados. É muito importante que você faça a leitura de todos esses itens, combinado? O nosso tema, a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história. Recapitulando, nessa semana relembraremos a evolução dos meios de comunicação e de transporte de produtos e como a utilização da tecnologia influencia os hábitos da humanidade. Retomando, comunicação é o ato de transmitir e ou receber uma mensagem, e os transportes são meios usados para circulação nas vias. Para saber mais, olha, você que é um aluno, uma aluna antenadinha aí, ó, entra nesse link aqui e você vai assistir ao vídeo A Evolução dos Meios de Transporte e vai aprender mais ainda a respeito desse tema, combinado? Vamos para as nossas atividades? Leia o texto abaixo. Você vai fazer a leitura desse texto para responder a questão abaixo. Na sua opinião, o celular foi usado de forma eficiente para a comunicação? Por quê? Então, na sua opinião, é uma resposta pessoal. O que você acha a respeito desse assunto? Eu acho que não, pois a falta de créditos impede a pessoa de fazer ligações e acessar a internet para se comunicar. 2. Leia o texto abaixo. Você vai fazer a leitura desse texto e logo em seguida você vai marcar as opções corretas. Se é opções, é mais de uma, né? Então vamos lá. Sobre os viajantes, é possível afirmar. Então as opções corretas são a primeira, a terceira e a quarta. Ok? Próximo. 3. Leia os textos abaixo e resolva as questões. No texto 1, vem falando a respeito dos meios de transporte das estradas no século XVI. Já no texto 2, vem falando do cenário atual, hoje em dia, o século XXI, do nosso país. De acordo com o texto 1, você vai voltar lá no texto 1, vai reler, né? O que dificultava o transporte de pessoas e mercadorias na Vila de São Paulo? Então, o que dificultava era o quê? Não havia estradas e o terreno era muito irregular, cheio de buracos, com a presença de muitas serras e de uma floresta fechada onde viviam animais selvagens, trazendo riscos para quem passasse. B. Escreva 3 características das ruas na Vila de São Paulo. As ruas eram de terra e escuras, sem iluminação. Nelas transitavam pessoas que se locomoviam em carroças puxadas por cavalos e mulas. Então, as características das ruas da Vila de São Paulo eram o quê? Eram escuras, sem iluminação, né? Era estrada de terra. C. De acordo com o texto 2, o que dificulta o transporte de mercadorias no país? O texto 2 fala hoje, né, na atualidade. Então, o que dificulta hoje? A falta de infraestrutura das estradas e a insegurança. D. Segundo o texto 2, qual é o meio de transporte de cargas mais usado atualmente? Então, é o transporte rodoviário, né? São as carretas, os caminhões. Hoje, as vias públicas são como as estradas do século XVI? Explique. Não são iguais, mas apresentam problemas parecidos, como a falta de asfaltamento e muitos buracos, né? F. Com a ajuda de um familiar, pesquise quais meios de transporte eram utilizados no século XVI. Marque-os com um X.
Então, no século XVI, os meios de transporte utilizados eram animais, navio, carroça, canoa, barco, carruagem de passeio. G. Quais são as diferenças entre o transporte de cargas do século XVI e século XXI atualmente? No século XVI, o transporte era feito por meio de animais. Já no século XXI, o transporte é feito por veículos. Você vai fazer a leitura agora desse pequeno texto aqui para responder a questão 4. Quais as diferenças e semelhanças entre mandar uma carta e uma mensagem instantânea pelo celular? Semelhança: as duas são formas de se comunicar com uma pessoa. Diferença: a mensagem instantânea chega ao destinatário muito mais rápido do que a carta. Você já usou algum dos meios de comunicação citados acima? Escreva como foi sua experiência. Então, essa resposta aqui é uma resposta pessoal, né? Você vai escrever se você já utilizou algum desses meios de comunicação e vai escrever como foi sua experiência, tá? Espero que vocês tenham aprendido muito. Um grande abraço da tia Patrícia e até o próximo vídeo. Tchauzinho!